Fala aí galera, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão da intensidade, né? A intensidade no treino de jiu-jitsu, existem alguns fatores que eu posso mexer na aula que vão aumentar a intensidade. Hoje eu vou falar sobre um fator que pode te ajudar bastante, beleza? E também assim, eu tava na correria aí, por isso que eu diminui a quantidade de vídeos aqui postados no YouTube, porque eu fiz a Semana do Campeão, que é uma semana de conteúdo. Quem se inscreveu, assim, teve uma semana pesada aí de conteúdo, vídeo gravado, live, teve uma live de 2h30 falando sobre planejamento, como montar uma planilha de treino. Então quem participou, agradecer quem participou, e quem não participou, ficar muito ligado aí que da próxima vez para participar, beleza? De repente até o final do ano aí tô fazendo outra semana dessa de conteúdo gratuito, beleza? Então vamos lá ao vídeo? Você. Então galera, primeiramente rapidinho aqui pra gente pegar uma ideia, que é intensidade, tá? Intensidade é a forma como o nosso organismo é agredido, entre aspas, né? Ele sofre o treinamento. Então a forma como o nosso organismo sofre o treinamento é a intensidade. Por exemplo, você fez treinamento de força, seu organismo foi agredido de uma forma, ele sofreu de uma forma, então ele reage compatível com o que ele entende que vai curar aquela dor, né? Aquele sofrimento. Você fez um treinamento de resistência, teu organismo sofreu de uma forma, então ele vai reagir àquele estresse da melhor forma que ele entende que vai curar aquela dor. Isso é muito importante porque o treinamento ele não se encerra em si, né? O professor, quando pensa no treinamento, ele não pode pensar no treinamento que ele está fazendo só o que está acontecendo ali, mas principalmente no que ele está fazendo e como que o organismo do aluno dele vai reagir àquilo ali. Então isso é muito importante. E assim, o treinamento ele vai ter, como eu falei, tem intensidade, tem níveis de intensidade, né? E normalmente a forma mais simples para a gente usar aí na aula de jiu-jitsu é a tabela subjetiva de esforço, porque o que acontece? Quando eu meço pela tabela, né, a intensidade do treino, eu consigo, de forma bem fácil, ter um retorno do meu aluno no que ele sentiu. E claro, no início ela fica... O que é a tabela subjetiva de esforço, né? É o aluno dar um nível de intensidade de treino de 1 até 10. E nesse nível de intensidade, ele vai estar te dizendo como que o corpo dele sofreu aquele treinamento que você deu. Então, baseado no nível de intensidade que ele sentiu e o que você programou para o treino, isso aí vai te dar uma resposta, né? Vai te dar algo que você pode ir mapeando. Isso é muito importante. Uma das formas de estar fazendo isso é o estímulo verbal. Por exemplo, o aluno está treinando lá jiu-jitsu, você fica, vamos, não para. Dá algum outro estímulo. Tem professor, né, que às vezes faz estímulos que eu não concordo, que é xingar, essas coisas, não concordo com isso, mas tem professor que faz, então não vou entrar nesse mérito, tá? Mas você pode dar outros estímulos nele. Tem gente que de repente às vezes fala o nome do adversário, né? Tem gente que às vezes fica gritando muito perto, tem gente que dá o estímulo reverso, torce para o outro, para que o aluno possa, às vezes o aluno não acha aquilo que é como se fosse uma afronta, então ele reage, tá? São formas de dar estímulo verbal, e aí você vai escolher a forma que você já faz, ou que você pensa aí ser ideal para sua aula. Mas o que é mais importante nisso? O estímulo verbal, ele um incremento de intensidade na sua aula. E você tem que entender isso, porque senão você vai ficar dando estímulo verbal em todas as aulas, tá? Preste atenção, o estímulo verbal não é vamos fulano, vamos sair dessa posição, não é só isso. Mas você ficar repetidamente, de forma bem intensiva em cima daquela pessoa, ou até daquela turma, não sei como você vai fazer isso. Porque aí você está intensificando demais aquele treino, você está colocando uma carga extra naquele treino. Então assim, acredita-se hoje, né, baseado, né, em alguns estudos, baseado em informações, que esse aumento de intensidade pelo estímulo verbal pode chegar de 20% a 30%, e talvez alguma outra pessoa até mais do que isso. Porque às vezes a pessoa está desmotivada, e quando ela sente aquela carga, ela consegue ir muito além disso. A gente vê isso às vezes na competição também, né? Pessoas que reagem muito bem à torcida, ao grito da torcida, e conseguem tirar um extra do que ele tá. Mas lembrando-se que se é um incremento de intensidade, se é algo que vai aumentar a intensidade, tá? Isso tem um resultado.
e esse resultado às vezes pode ser não satisfatório para o momento. Por exemplo, não é uma fase que você queria aumentar a intensidade do seu aluno e por algum motivo você começou a gritar ali com o aluno ou ficou fazendo isso a semana toda e aí você aumentou a intensidade do treino por algo que você achou que era benéfico para ele e não era o momento. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você pensou numa fase de treino que deveria ser recuperativa, você estava trabalhando bem baixo lá com o seu aluno, deveria ser 5 ou 6 de intensidade e de repente você ficou dando estímulo verbal, e aí ele foi para 8 ou 9. Olha só como você mesmo deu um tiro no pé, né? Você mesmo atrapalhou o seu planejamento. Então cuidado com isso, pensa bem, mas o estímulo verbal é um incremento de intensidade, é uma estratégia que você pode estar utilizando. E aí a proposta que eu estou te trazendo aqui é, se você vai trabalhar com estímulo verbal, trabalha de forma consciente, tá? Então pega o seu aluno ou o seu atleta, tá? E quando você planejar, você planeja assim, nessa fase aqui, eu vou estar colocando muito estímulo verbal no treino dele. E aí o que você está fazendo? Você está pegando uma estratégia que normalmente é usada à torta e à direita por aí, e você está colocando ela planejada dentro da sua aula, você está colocando ela bem organizada dentro da sua aula, de forma consciente, e você sabe o que você espera dela, então ela vai te dar um retorno, e isso é o mais importante, você utilizou uma estratégia consciente e você espera uma resposta do organismo do teu aluno consciente e com certeza os resultados são outros, beleza? Então não esqueça aí, galera, de curtir, compartilhar esse vídeo, bota lá no grupo dos professores, dos amigos que você tem de jiu-jitsu, que pode estar ajudando alguém.